parabenizar a filosofia. Eu já estive aqui em outro momento como falando, mas perguntando como público, e acho muito legal. Acho que vocês têm ocupado um espaço muito importante, que é esse espaço para fora da universidade, né? Que não é restrito ao mundo acadêmico, que a gente fica muito limitado de fato, né? E um espaço de formação aberto, onde a gente pode trazer as ideias que às vezes na sala de aula a gente não consegue trazer de uma forma tão clara. Bem, também agradecer, né? Eu acho que é um momento interessante, que eu acho que a gente começou um pouco antes, né? Os três palestrantes ou falantes da noite, e a gente tinha propostas bastante similares, né? Dizendo assim, bom, a gente vai trazer não tanto o conceito, mas trazer um pouco para a atualidade, porque eu acho que essa é a questão que pauta essa discussão hoje, né? Quando eu pensei em casa, bom, por que Estado laico, né? Pô, isso é uma coisa tão antiga, entende? Maquiavel já sabia, né? Quer dizer, em 1500. Por que hoje isso é uma discussão tão forte no Brasil, né? E não é só no Brasil. Por que é uma discussão que pauta um debate, não só aqui, a gente já participou do programa da filosofia, inclusive, propaganda para a filosofia, né? Os dois. Com o professor Miralha sobre o mesmo tema, dizendo por que isso é tão importante no século XXI no Brasil, sendo que nós estamos num momento de democracia consolidada, né? Então, acho que minha fala é um pouco em torno disso. Eu sou uma cientista política, o meu foco, obviamente, vai ser o da política. Bem, se eu fosse definir rapidamente Estado laico, e eu acho que já foi definido aqui, é só trouxe minha cola também, né? Não é a minha área de trabalho, então muito do que eu vou falar é pitaco, assim, é hipótese, é o que eu penso um pouco sobre isso. É uma separação institucional entre igreja e Estado, tá? Eu acho que tu já colocaste bem, não é uma posição, uma posição contra a prática religiosa, e sim um Estado que tem que preservar a possibilidade de todas as práticas religiosas, tá? Eu acho que, bom, o Brasil, nesse sentido, é um Estado laico. Retomando o que foi colocado um pouco, eu acho que em termos constitucionais, se a gente avançou, tirando a hegemonia da Igreja Católica no Estado brasileiro desde 1824, quer dizer, mesmo que ela tenha, existe liberdade religiosa na Constituição de 1824, o status brasileiro religioso ainda era de hegemonia, ainda era católico, né? Eu acho que ele perdurou por muito tempo, né? Por muito tempo tendo esse status. A Constituição de 1891, claro, tem um caráter republicano, toda a perspectiva dela em cima da laicidade que é produzida, pensada, o pensamento laico francês e norte-americano, dos Estados Unidos. Isso é trazido para o Brasil e a liberdade religiosa é uma pauta, o Estado laico é uma pauta dessa Constituição, né? A Constituição de 88, né, o retorno a uma Constituição democrática garante isso novamente. Então, quer dizer, em termos de lei, nós temos todas as possibilidades de nos constituirmos como um Estado laico, apesar de que a gente sabe que na prática nós temos ainda crucifixos vinculados à Igreja Católica, em instituições públicas, etc, etc. Mas o que eu queria focar um pouco na minha fala é sobre o que eu acho que traz a discussão para o Brasil contemporâneo, assim, que é a presença da Igreja nos poderes públicos ou nos poderes políticos, né, institucionalizado, e obviamente eu vou falar um pouco do Congresso Nacional, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim, o Estado democrático é completamente diferente do campo político. Então, tu tem uma projeção de um Estado democrático que, inclusive, o Estado democrático brasileiro segue uma linha de um Estado representativo liberal no modelo inglês e norte-americano, muito fortemente, que é muito distinto de a gente falar no campo político, no funcionamento do campo político brasileiro.
Então eu vou falar um pouco sobre isso, vinculando a ideia da frente parlamentar evangélica, né? Que eu acho que é uma das pautas contemporâneas, essa sensação, eu vou começar dizendo assim, essa sensação que nós temos que o Brasil, no século XXI, quando tem um momento mais democrático da sua história, em termos políticos, parece que está se transformando, está tendo um retrocesso conservador, né? Então, a minha ideia é pensar um pouco sobre isso. O crescimento e aí eu falo assim, a década de 90 no Brasil, do 1990, ela mostra um crescimento de toda a sociedade civil, né? Uma retomada dos movimentos sociais, das ações coletivas, de todos os modos de mobilização, diferente das mobilizações que aconteciam durante o regime militar, que eram mobilizações de enfrentamento do Estado. Junto com esse crescimento, nós temos o crescimento dos evangélicos, né? Que, num certo sentido, também é uma estrutura de sociedade civil. Tem que ser pensado, eu vou trabalhar aqui a ideia de igreja como sociedade civil. Né? Para mim, igreja, movimento social, a igreja evangélica, a MST, movimento, todos os outros movimentos, estão dentro do que a gente chama de sociedade civil, que quer dizer, não está dentro do Estado. Entendeu? Então, essa ideia é uma ideia que permanece. Aí tu tem um crescimento, e eu acho que tu tem um enfrentamento, eu enxergo, obviamente, a política diferente da filosofia, porque para mim a política é o local do conflito. Existe um espaço de conflito e ninguém tá fora desse espaço de conflito. Quer dizer, não é só o espaço de conflito do campo eleitoral, mas é uma disputa de poder permanentemente, e essa disputa perpassa todas as esferas da vida social. Tá? Então, o que nós temos? Nós tínhamos comodamente uma igreja católica que estava dentro do Estado brasileiro, dentro da estrutura de poder do Brasil, sempre, entende? Sem questionamento nos últimos tempos, inclusive em determinado momento com um caráter de positividade, a teologia da libertação, a esquerda brasileira, num momento X, foi extremamente favorável, incorporou e tinha na sua base a referência religiosa da teologia da libertação, da Igreja Católica, muito fortemente, e então a Igreja Católica vivia um processo hegemônico tranquilo, de tranquilidade na sua relação com o poder político, tá? Assim como viveu durante a ditadura militar. Bom, na década de 90, tu tem um crescimento significativo da religião evangélica, e ela disputa, em primeiro lugar, obviamente ela disputa essa hegemonia com o campo da Igreja Católica, né, com o campo católico. Então, tu já tem uma relação de disputa que se constitui aí, e que eu acho que mostra duas coisas bastante interessantes. Mostra que durante todo esse período laico, do Estado laico brasileiro, ele não era tão laico assim, e tinha um espaço muito significativo para a Igreja Católica, ela era intocada ali, ninguém discutia, todos podiam ser não religiosos, mesmo nas universidades públicas, mas ninguém ali questionava a presença de um símbolo da Igreja Católica numa sala de aula. Entendeu? Então, ela tinha uma hegemonia tranquila, né? Um acesso privilegiado ao poder. Acaba com o mito de democracia religiosa, não era bem assim, podia, desde que fosse a Igreja Católica que tinha o status hegemônico no país. Então, eu acho que esse crescimento das igrejas evangélicas mostram isso, desde que nem tudo é ruim no mundo. Bom, é verdade, né? Nem tudo tem um lado ruim só, tá? Em 2003, eu acho que tem uma questão que é diferente e que eu acho que difere um pouco, porque nós não tínhamos na construção da política brasileira a ideia do padre, né, como alguém que ia disputar o espaço político. Né? Então, a discussão, o padre pode ser candidato, não, tem que sair, tem que, né, renunciar à batina, etc. Essa discussão não acontece com os evangélicos. Então, tu tem uma entrada ou uma disputa e, claro, teve muitos da teologia da libertação que faziam um rompimento com aquilo. A esquerda não tinha um problema muito significativo com a presença dessa questão religiosa no seu campo, assim, no seu território. Eu quero voltar a isso mais tarde, se eu esquecer, vocês me lembrem.
porque eu acho que tem até questões importantes quando a gente pensa na democracia recente no Brasil. Esse embate que parece haver agora, por exemplo, da bancada religiosa ou bancada evangélica com a Dilma, embora grande parte seja composição de interna de governo, e que não havia no governo Lula. Eu tenho algumas hipóteses sem nenhuma fundamentação científica, tá? A não ser chute, mas assim que eu venho pensando sobre isso, eu acho que tem algumas questões interessantes, que eu acho que se refletem mesmo aquilo que acontecia. Então, quando se pergunta, retomando, tá? Nós tivemos vários pastores que começaram a se candidatar, e em 2013 a gente passou a ter o que a gente chama de Frente Parlamentar Evangélica. Tá? Tu disseste que a composição religiosa é significativa. E não é. Se nós somarmos os evangélicos e os católicos dentro do Congresso Nacional, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 90 deputados em 513. Tá? Pois é uma bancada grande? Mas é uma bancada que sozinha não faz nada. Qualquer mudança constitucional precisa de 2/3 de votação. Quer dizer, quando pesa mesmo, gente, vamos fazer uma reforma constitucional, tu precisa de 200, quase 300 deputados, então ela não tem esse peso tão significativo. E o resto, eu vou falar bem baixinho, porque eu falo bem baixinho quando eu falo isso, para que ninguém ouça. O resto das questões que são discutidas no Congresso são nas comissões parlamentares, nas lideranças de partido, e quem não está em comissão parlamentar, não está em liderança de partido, não faz nada, teoricamente, entende? Não tem poder dentro do Congresso Nacional. Então, o que eu estou dizendo? Óbvio, aí diz assim, os evangélicos estão disputando espaços de poder. Eles estão com a bancada disputando espaços de poder, assim como a bancada do jaleco, dos médicos, a bancada dos feminina, é que a gente gosta mais de uns e menos de outros, né? Óbvio que bom, né? Isso o Estado laico permite, entendeu? Eu tenho minhas preferências, inclusive políticas. Então, eu acho que tem um pouco disso, de ver como é que funciona isso e quais os espaços que eles estão tentando ocupar. Eu acho que não tem muita distinção do que o campo, a bancada católica, se é que ela existia, né, nesse formato, ela também ocupava esse espaço. Então a gente pergunta, existe um formato deles fazerem política que difere do campo político tradicional, aquele que a gente está acostumado? Não. Entende? O que eles fazem? O que a bancada evangélica tem feito? Ela avança sobre os temas que são interessantes. Entende? É como a bancada feminina. A bancada feminina avança sobre pautas que são interessantes e que ela quer que avance. Entendeu? Porque ela não consegue avançar em todas, obviamente. Então, tu tem quase um território de discussões que têm sido pautados ou tentativas agressivas dessas bancadas de delimitar um território favorável a eles. Então, eu acho que a gente tem que desconstituir, eu tenho tentado fazer isso muito fortemente, assim, colocar as coisas um pouco do seu devido tamanho. Né? Eu tenho muito medo quando a gente dá, na política, quando a gente começa a valorizar demais uma determinada coisa, ela se torna perigosa. Né? Ela ganha... Lembre-se que no campo da política, tinha um ditado popular de alguém que era muito popular no Rio Grande do Sul, que chamava-se Brizola, que dizia: falem mal, falem bem, mas falem de mim. E o campo da política é um pouco isso, entendeu? Então, se tu fala, tu dá voz ao discurso conservador, ele é muito mais conservador. Ele ganha força. Então, eu acho que tem que desconstituir um pouco dessa força. A segunda coisa que eu queria colocar em relação a isso por exemplo, se a bancada, obviamente, se a bancada religiosa, somando católicos e evangélicos, o que mais queira colocar, é conservadora, mas sem dúvida tem muito mais conservadora ali dentro do Congresso Nacional do que esses 90. Né? Então, quer dizer, ela tem um discurso que faz sentido para muitos outros. Muitos outros que estão presentes dentro do Congresso Nacional, e isso é uma questão que tem que ser colocada. Por exemplo, tem determinados momentos em que o discurso médico ou a bancada médica cola com a bancada religiosa em função da questão do aborto, da discussão do aborto, etc. Então, eu acho que
Eu acho que não tem uma mudança tão significativa em relação ao que vinha acontecendo. Uma das questões que eu quero colocar na prática política democrática brasileira, assim, ou no campo político tradicional, no funcionamento do campo político tradicional. O que eu acho que talvez seja interessante discutir é o quanto a prática democrática no Brasil tem gerado esse estado de conflito. Tá? O que eu quero dizer? Quanto mais democráticos nós estamos sendo, mais demandas nós estamos tendo. Tá? E mais pessoas não se sentem representadas, como sujeitos individuais, como sujeitos coletivos, como pertencentes a grupos, como pertencentes a movimentos sociais. Nós somos sujeitos múltiplos, né? Então é muito difícil que a nossa multiplicidade esteja representada. E aí eu vou brincar um pouco contigo, porque eu acho que ninguém se sente representado, porque o modelo de representação não é para representar ninguém, né? Até porque ele não há essa possibilidade de representação de toda essa multiplicidade que tu tem de demandas que existem no país. A gente sempre vai se sentir não representado. Eu acho que uma das grandes discussões da ciência política ao longo de todo o processo democrático é como corrigir um modelo que a gente parece refém. A gente não consegue sair da democracia representativa, mas todo mundo não se sente representado. As pessoas só se sentiam representadas quando não tinha sufrágio universal, gente. 5 votavam, 2 podiam ser eleitos, óbvio, eles estavam representados, entende? No momento que tu trouxe toda a sociedade para o processo, bom, aí tu não tem realmente como dar conta dentro desse modelo. Então, eu acho que tem que ter uma discussão que passa um pouco pelo que tu colocaste, quando tu diz assim, não tem, pelo que eu andei olhando e pesquisando, nem os evangélicos, nem os católicos, os deputados, são contra o Estado laico. Eles são favoráveis ao Estado laico. Óbvio, o Estado laico para as igrejas é um Estado interessante. Um Estado interessante, ótimo, né? É um Estado interessante, porque é um Estado que permite, ou ele tem que preservar, inclusive, a possibilidade do sujeito se constituir como evangélico, católico, como membro daquela congregação, que seja como membro daquela igreja. Eu acho que o limite que chega é quando o Estado democrático tenta colocar a igreja no Estado privado. Entendeu? Bom, a discussão é como qualquer outra. É como a discussão do sem terra. Está lá na esfera do privado, não é na esfera pública. Ou ele quer estar na esfera pública debatendo, mas com a possibilidade de avançar nesse espaço. Eu acho que essa é uma discussão muito complicada no Brasil. Porque, por exemplo, eu acho extremamente justo, acho extremamente legal e deve acontecer que as mobilizações aconteçam, que as manifestações da sociedade civil tomem as ruas, reivindiquem, façam todos os tipos de reivindicação. Bom, também é um tipo de reivindicação, né? Então, eu acho que é um debate aberto, né? Eu acho que nós avançamos em termos de direitos humanos, de direitos das mulheres, de direitos de todas as minorias. E isso tem afrontado um outro lado. E esse outro lado reagiu, entende? E está disputando, é um lado conservador, reacionário, eu diria, na minha perspectiva, e que não tolera esse avanço. Então, eu acho que a discussão passa por outro limite. Nós não vamos poder impedir, eu lamento isso, dizer isso, mas a gente não pode impedir que as pessoas se candidatem, porque a gente não gosta deles, entende? Então tem um espaço que não pode dizer, bom, eu não posso permitir que os pastores se candidatem. Bom, daqui a pouco eu não posso permitir, então, que, que o MST se candidate. Depois eu não posso permitir que os estudantes se candidatem. Depois eu não posso permitir que ninguém se candidate. E aí a gente voltou para onde a gente tinha saído. Tá? Então, eu acho que a discussão não passa por isso, a discussão passa por um processo de representação no qual quem está sendo representado, qual é o espaço real de representação desses segmentos e qual é o jogo de disputa interna que tem que ser modificado. Porque quem está, os outros 400, não são 430 que estão lá, estão permitindo que determinados lugares que não são considerados lugares de elite do Congresso Nacional, gente,
que é direitos humanos. Isso, eu vou dizer uma coisa horrível também, mas é considerado um lugar de mulher, entende? Discutir, quando as mulheres são candidatas a deputadas, se elegem, ela vai trabalhar com direitos humanos, direito para não sei o quê, porque é coisa de mulher. Entende? Então a igreja está ocupando o espaço que é o espaço da deputada, porque o espaço do importante do Congresso é o campo da justiça, é o campo econômico, é outro lugar, são outras comissões. Então eu acho que a gente tem que, por exemplo, nunca teve tanta política pública no Brasil como agora, nos últimos, sei lá, 12, 15 anos, e mesmo assim, que é um dos lugares que mais tem dinheiro no país, mesmo assim é considerado como um lugar desimportante para a atuação política. Então acho que a gente tem que repensar até a nossa perspectiva de política, né, de atuação política, para poder questionar esse espaço que não está em disputa. Se o Feliciano consegue ter aquele espaço, é porque ele é muito pouco disputado, entendeu? E se eles se organizam bem, eles conseguem. Bom, eu só queria finalizar, que eu acho que eu já falei muito, e eu tenho mais dúvidas do que, obviamente, certezas, mas eu acho que tem uma reconfiguração nos últimos anos, eu vou dizer também, sabe, que é hipótese minha. Não é hipótese minha, todos nós sabemos, por exemplo, que o Lula tem um vínculo muito mais na sua própria trajetória política de proximidade com o campo da religião, que a Dilma não tem, entende? Eu não tenho a menor dúvida que para ela é muito mais difícil negociar com essas bancadas evangélicas do que era para o Lula, que tinha no seu estofo toda a Igreja Católica, ou grande parte da Igreja Católica, lhe dando sustentação. Então, ela é uma mulher, já não é bom, é uma mulher divorciada, né, separada, foi torturada, foi uma cara que teve uma atuação política no regime militar muito à frente do seu tempo. Ela não é uma pessoa que seja... É uma cara que, obviamente, tenho certeza que teria posições muito mais... arrojadas em relação a políticas para mulheres ou por qualquer outra minoria e está ali num embate muito difícil. Então eu acho que todas essas questões têm que ser pensadas quando a gente pensa, afinal, o que é esse Estado laico brasileiro, né? Que ele tem que sair do papel, mas se antes era difícil de sair, agora parece estar mais complicado. Então é isso. Obrigada.